pessoal, beleza? Ok, alegria para quem tem alegria, sorriso para quem tem sorriso. Tá olhando tempos atrás aqui, um documento de financiamento, né, em campo empresarial em épocas de renegociações, né? Na época do Itaú e os credores que foram designados por mim em questões de consórcio, ok? Estou vendo aqui que houve definições de rúbricas obrigatórias, ok? Ok. E aqui tem alguns pontos importantes que eu sempre falo aqui, outras questões ligadas à defesa social. A defesa social está ligada à proteção social, ok? Vamos aos campos investigáveis, como eu falei, ok? Vamos lá. Entre são os meios e situações diárias gravíssimas, como morte e recorrências comunitárias cívicas, vizinhos, que é a saúde dos nossos filhos futuros com isso. Eu quero dizer aqui que a questão de que o campo de análise entre a motricidade editorial, ok? Nos traz pontos importantes. Lembra que eu falei que a palavra edito significa o quê? É um processo para o ensino superior ou declarações, uma carta magna que traz aos direitos humanos a equivalência de importâncias entre o tratado, a defesa social e proteção social, entre assistências relacionado ao artigo 192 ao 3 e a 224. Isso. Depois nós podemos analisar bem na Constituição ali os campos de anexos e títulos. Então vamos lá. Então, com isso, aumentam as opções disponíveis para que as populações possam exercer maior controle sobre a sua própria saúde e sobre o ambiente, bem como fazer opções que conduzam a uma saúde melhor. É essencial capacitar as pessoas para aprender durante toda a vida, preparando-os para diversas fases da existência, o que inclui o enfrentamento das doenças crônicas e causas externas. Ok? Causas externas. Essa tarefa deve ser realizada nas escolas, nos lares, nos locais de trabalho, como propriamente dito, eu coloquei como aqui como laboratório de pesquisa, que nos traz uma composição analítica periféricas entre institutos e instituições. Vamos usar o termo boate, que nos traz também um lugar que tem intercâmbio institucional de diversão. A palavra boate ligada a boas coisas, boas novas. Depende do quadro e a pesquisa de cada um dos seus campos que possam ser dizimados, ok? Pois bem, nas questões que vamos analisar, essa tarefa deve ser realizada nas escolas, nos lares e outros espaços comunitários, empresas, comércios e outras questões importantes que correlacionam a própria perspectiva analítica que vai revogar a própria justiça. Nesses intercâmbios, nós sabemos que a própria lei coloca um vigor importante, no artigo 5º até o artigo 9º, que esse veredito, esse campo que eu coloco entre intenções e ações, vai trazer o que? Maneiras importantes associadas que vão conceber, ou seja, monumentos importantes na nossa história. Ok? Vamos lá. Então, os profissionais, as organizações sociais, os comércios voluntários, os papéis das instituições governamentais vão ser meios importantes para nos ajudar a ter questões aparentemente que possa obter intercâmbios relacionados à própria face entre o poder. O que é poder? Poder é educação ou poder é educação? Um relaciona ao outro, ok? Vamos lá. Entre esses malefícios e benefícios no contexto escolar, ou escolarização, no útero sócio-rural, urbano, na visão impossível de Freire e da Silva, 1997, esse contexto escolar, ou escolarização no útero sócio-rural, urbano, na visão impossível de Freire e da Silva, 1997, aonde eu coloquei ali documentos no hotel ali, qualquer instituição que seja, é um lugar de diversão, é um lugar social,
que tem o que? Os campos de comportas a serem pesquisas e a ser pesquisado entre monitoramentos, câmaras e outras maneiras de instrumentos e ferramentas metódicas, ok? Educação do corpo inteiro nos traços e laços entre saúde, educação ou educação físicas, nas relações de poder e desenvolvimento da cultura líquida ou solidade, segundo Malman. É relevante salientar, em base histórica, o campo ópio, 1920, nos sistemas culturais, na vida sócio e sexual, nas obrigações funcionais multiorgânicas, ok? Claro, a educação física, ok? Claro, a educação física é um grupo de comunicação social marginalizado no culturismo coletivo de saúde epistêmica e fragilidades, ok? Constatada com burros positivistas nas áreas remotas no papel da forma diferente de Habermas, Marcuse, Edgar Morin, Lacan, nas latências duelistas platônicas entre a educação física e as fábulas da caverna, ok? Entre os trabalhos científicos que permeia desde 1939, ok? E conflitando várias abordagens, principalmente em escolas que permeia, ok? Essas abordagens em escolas europeias que vai focar a sociometria, a antropometria, qual é melhor, as fenomenologias hermenêuticas do gesto motor e nas práticas intervencionistas, colocando nas espinhas dorsais de pesquisas ou diagnóstico, ok? Vamos lá. O diagnóstico é hermenêutico. O diagnóstico relacionado ao gesto motor, as espinhas dorsais de pesquisas. Eu como coloquei sobre colunas no dicionário, ou seja, o dicionário que propriamente foi relatado aqui, entre os grupos, a aceitação, ok? Aqui eu coloco aceitação, estudos e opiniões, e funções reativas na experimentação socio-mostráveis, na gravidade esquelética sumária segundo Fonseca, 1996. Ok? Isso nos traz parâmetros importantes entre a linguagem rural e urbana. Volto a dizer, nesse inciso e nesse contexto, nessa frase aqui, no contexto escolar ou escolarização, no útero sócio-rural, útero, são antecedentes como avô, vó, bisavô e credos, o clero, que ocorre nos campos urbanos, e a visão impossível de Freire, que eu falo, visão impossível. A educação do corpo inteiro vai ter o que é poder. A educação é poder? Estão vendo que não é. A educação pode ser poder? Pode. Depende de quem vai estar inserido, quem está atuando, abordando. Viram o que aconteceu comigo? Olha só, vejam bem. Eu passando com pesquisa, ajudando o Estado, olha só que tantas multas. Olha só, mais de 22 mil multas. E nós ajudamos o Estado ao campo estatal. Se nós olharmos as emendas que colocam a própria profissional de educação física relacionadas a essas questões, nós temos que ter a obrigação de deixar lá aonde está a polícia rodoviária e falar obrigado. O CREFES agradece aos senhores por estar com a pistola, qualquer tipo de arma, havia o tipo de proteção entre os cunhos patamares sociais, ok? Então, Fonseca, 1996. E segmentos da motricidade humana e ciências humanas, ou exatas, nos parâmetros sociométrico, estático ou dinâmicos, nas marcas e consultas sintomáticas ou simbólicas, nas evidências coletivas e promessas de éticas, nas correntes de Dalcol 2025. Éticas, ok? 2025, você viu ali agora, a questão do papel que eu peguei aqui agora, depois eu te mostro. A questão aqui, que mostra o quê? Veja bem, aqui tem um papel que a própria médica falou. Não meu jaleco aqui não, mas ela nos traz algo. Vou fazer um movimento aqui, hein? Aqui, que é a questão que eu peguei, que eu ia pedir uma questão de
em questões de defesa social e necessidades, eficiência.